vitória. Eu sei que Deus vai me abençoar, Deus vai abrir portas, vai fechar portas, e eu vou tomar posse da minha vitória. Eu e minha família vai tomar posse da vitória. Daqui a pouquinho nós vamos orar e vamos falar com Deus. Deus vai nos responder em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho da palavra, né? Romanos 8 é um versículo conhecido de todos nós. Nós vamos abrir a Bíblia para a gente ler. Romanos, capítulo 8, versículo de número 37. Romanos 8, versículo de número 37. Amém? Versículo 37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Sobre todas estas coisas somos mais do que, pessoal? Fala para quem está do seu lado aí: você é mais do que vencedor. Mas fala com fé, não sorrindo, vem comigo. Diz: ó, meu irmão, em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Pega o seu envelope que você fez o pedido aí, pega ele com as mãos, coloca a mão sobre ele, isso, coloca a mão sobre ele e diga assim comigo: Senhor Jesus, diga com fé: Senhor Jesus, eu creio que sobre todos esses problemas eu sou mais do que vencedor, e eu testemunharei a minha vitória, e o teu nome será engrandecido. Amém. Amém? O nosso dever é acreditar. Deus ele falou para Abraão: Abraão, você será pai de uma grande nação. Abraão não tinha condições para isso, nós sabemos da história. Mas o versículo 6 lá diz: e creu Abraão no Senhor. Uma certa vez eu preguei uma mensagem que eu disse que a promessa de Deus se realiza na vida daquele que crê. A Sara, esposa de Abraão, ela não creu. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ela riu quando o anjo disse. Mas a promessa de Deus foi feita para o Abraão e não para a Sara. E mesmo a Sara sendo incrédula, o milagre aconteceu. Por quê? Porque a promessa tinha sido feita para, e Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Então Deus disse: se você crer, tu e a tua casa será salvo. Se o teu familiar não crer nisso, a Sara não cria. Mas Deus prometeu para você. E se você crer, pode ter certeza, porque a promessa foi feita para você, e se você crer, Deus vai cumprir na tua vida. Amém? Então, o que nós precisamos para que isso que você pediu aconteça é acreditar, é fazer como Abraão: não atentou para o ventre amortecido de sua mulher, e nem para a sua idade que já era avançada, mas creu que quem lhe fizera a promessa era poderosíssimo para cumprir. Romanos 10. Ou não olhe para a situação, olhe
o Deus que você serve e deixe aquela palavra que ele diz que pode todas as coisas, que ajuda Deus nem quem impeça. Está bem viva dentro do teu coração. Nós vamos estudar hoje, aliás, hoje não vai dar para ver tudo, mas são 3 passos para que a promessa de Deus se realize nas nossas vidas. Nós vamos estudar 3 passos. Hoje vamos ver um, e provavelmente no domingo que vem a gente vê os outros 2. Mas hoje não vai dar tempo de entrar nos 3, porque senão então sai daqui meio-dia, né? Meio-dia você já quer estar almoçando. É ou não é verdade? Com certeza já ouviram falar. Então nós vamos aprender hoje que para eu poder receber a promessa de Deus, eu preciso ter certeza de que Deus está comigo. Amém? Eu preciso ter certeza de que Deus está comigo. E o segundo passo, eu preciso crescer na presença de Deus. A Bíblia diz que Samuel, ele crescia na presença do Senhor e para com os homens. Então, para eu poder crescer na vida material, nós vamos aprender isso na semana que vem. Eu preciso primeiro crescer com Deus. Jesus também dá esse exemplo para a gente. Lá em Lucas fala que Jesus, o menino Jesus, ia crescendo para com Deus e para com os homens. Samuel cresceu numa casa perturbada, embora fosse a casa de Deus, mas o sacerdote tinha 2 filhos que faziam tudo que não devia fazer. O menino cresceu vendo aquelas coisas ali, mas a Bíblia diz que ele não contaminou o coração dele. Enquanto os irmãos dele, crescia com as coisas do mundo, ele, Samuel, crescia com Deus. Então não deixou que o ambiente em que ele viveu e cresceu contaminasse ele. Nós vamos aprender na semana que vem que nós não podemos permitir que as situações contaminem a nossa fé. A nossa fé não pode estar doente. Ela tem que estar sã, curada. Mas deixa isso para a semana que vem. Nós vamos ficar somente no tema de hoje. Abra sua Bíblia em Isaías 41:10. Você conhece o versículo que está lá. Isaías 41, versículo de número 10. Isaías 41, versículo de número 10. Aí diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha. Então o tema nosso hoje é ter certeza de que não estamos sozinhos. Diga para quem está ao seu lado: você não está sozinho. Fala com fé: você não está sozinho. Deus está com você. Amém? Nós não estamos sozinhos na nossa beleza, na nossa vida. No momento em que estamos bem com Deus, no momento em que estamos passando por uma luta financeira, saúde, seja lá qual for o problema, precisamos ter a convicção de que não estamos sozinhos. Pessoas com muito menos acham que Deus abandona, mas a Bíblia não diz que Deus abandona. A Bíblia diz que se eu me afastar de Deus, Ele também se afastará de mim. Está lá em Crônicas. Mas lá em Tiago diz que se eu me aproximar de Deus, Deus
aproxima de mim, a chegar a Deus e ele chegará a vós. Só que no momento de dificuldade, o desânimo vem. E esse desânimo é que atrapalha tudo na nossa vida. Quando o desânimo bate, a tendência é que esfriemos na fé. Começa a aparecer preguiça para tudo quanto é lado. Principalmente de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de vir à igreja. E quando isso acontece, a gente se afasta de Deus, embora achemos que não estamos nos afastando. Porque a certeza que está no nosso coração é de que a gente está com Deus. Só que Deus é infinitamente maior do que qualquer situação. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais forte eu fico. Quanto menos eu me aproximo dele, mais fraco eu fico. E quando surge um problema na nossa vida, a tendência é que a gente busque menos do que quando tudo está bem. E é o pior erro do ser humano. Porque quando as coisas não vão muito bem, é aí que eu preciso buscar ainda mais. Preciso dobrar as minhas orações, os meus jejuns, a minha leitura da palavra de Deus, porque é Ele que vai resolver o meu problema. Ele que vai mover com o poder dele para a situação que eu estou vivendo para a terra. Porque quando eu me distancio, eu começo a prestar atenção no que o irmão está falando, no teu vizinho, no teu parente, no que alguém que já viveu a situação que eu estou passando fez, e eu vou parar de seguir na direção que Deus está me dando para seguir na direção de um amigo. Porque o fulano estava passando por isso que você está passando hoje, ele fez assim, ele fez assado e deu certo. Aí vai você fazer também o que a pessoa fez. E nem tudo que dá certo para você pode dar certo para quem está do seu lado. Mas Deus tem para você uma receita que nunca vai falhar. Amém? Deus tem para você um conselho que vai dar certo. E é por isso que nós precisamos nos aproximar de Deus. E eu preciso saber que, embora eu esteja passando por algum momento difícil, Deus não me abandonou. O Jó sabia disso. Passou por crises, quem está vendo quarta-feira está aprendendo sobre o Jó. Passou por crises que qualquer um de nós aqui já teríamos balançado. Mas ele ficou firme na rocha. O resultado nós sabemos. Deus interveio e deu a ele uma vitória que poucas pessoas conseguiram obter na vida. Então, o primeiro passo para você ter o impossível de Deus na sua vida, o primeiro passo é você saber que você não está. Coloca a mão sobre o teu coração. Fecha os teus olhos. Diga assim comigo: Senhor Deus, eu sei que por mais que eu esteja passando por lutas, enfrentando dificuldades, o Senhor jamais me abandonou. Eu creio, Jesus, que o Senhor está comigo nos momentos bons, nos momentos ruins, nas bênçãos e nos problemas. Eu tenho certeza de que o Senhor nunca me abandonou, jamais me abandonará. Amém. Amém? Nós vamos ver aqui agora alguns exemplos. O próprio Senhor Jesus Cristo foi um exemplo muito grande para nós. O próprio Senhor Jesus Cristo foi um exemplo muito grande para nós. Quando ele reuniu os seus 12 discípulos,
ele contou o que ia acontecer com ele. Em um momento ele fala assim: esta noite todos vós escandalizareis em mim e me deixarão só. Depois ele tem uma vírgula, ele diz: mas eu não estarei só, porque o Pai sempre está comigo. Esta noite todos vós vão me deixar só, mas eu não estarei só, porque o Pai sempre está comigo. Em João 8 ele fala assim: olha, o Pai sempre está comigo, porque eu faço o que lhe agrada. A pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é ele estar longe de Deus. E essa certeza de que Deus está com você jamais pode sair do seu coração. Lá em Mateus, Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em João ele fala que o Espírito Santo vai estar conosco para sempre. Deus, ele não é homem para que minta. Então você pode ter certeza de que, estando bem ou estando numa situação complicada, Deus está com você. Se você estiver lá no meio do mar, Deus vai estar lá com você. Se você estiver na beira do abismo, Deus vai estar lá com você. Aonde quer que você pisar nos seus pés, Deus vai estar com você. Quem sou eu que vá diante do faraó e peça para ele libertar o povo? Então Deus fala para Moisés: certamente eu serei contigo. Certamente eu serei contigo. Moisés estava prestes a enfrentar a maior batalha de todos os tempos. Para mim, essa foi a maior batalha que já existiu. O Egito era o país mais poderoso daquela época, mais numeroso no exército era. Em termos de armas, não havia quem fosse mais forte do que o Egito. E de repente Deus diz: Moisés, você vai lá sozinho. Moisés perdeu na barra. Enfrentar uma situação dessas, nunca havia antes acontecido. Um único homem enfrentar um exército que, se juntasse todos os exércitos daquela época, não seria difícil vencer.